Nós vamos meditar nessa porção da palavra, a santa palavra do nosso Deus. Lucas 16, de 1 a 13. Nós temos aqui a parábola do administrador infiel. Vamos fazer uma leitura bem atenta, depois seguiremos com as explicações. Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. E este foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isto que tenho ouvido falar a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E disse o administrador a si mesmo: que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração? Para cavar não tenho forças, e tenho vergonha de mendigar. Mas sei o que vou fazer, para que, quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que o Senhor nos ilumine com a sua palavra. Amém. Meus irmãos, o tema desta noite está aí no slide: vivendo com prudência. Esse será o tema norteador, o tema onipresente nesta passagem, o viver com prudência. Eu quero só relembrar os irmãos, falamos há uns domingos atrás de uma cena triste em que alguns fariseus e saduceus criticaram Jesus porque ele recebia pecadores e publicanos. Então Jesus ele profere 3 parábolas com a mesma ideia, para mostrar àqueles homens que ele veio buscar o perdido, que por mais falho, pecador e rejeitado que a pessoa seja, ele pode ser alcançado pela graça de Deus. E após encerrar essas 3 parábolas, Jesus ele vai mencionar uma 4ª parábola. E é muito interessante entender o propósito dessa parábola, porque ela envolverá o relacionamento do servo de Deus com as riquezas. Por que é importante a gente saber disso? Porque o grupo que seguia Jesus, nas últimas narrativas, eram publicanos e pecadores. Os publicanos tinham dificuldade com o dinheiro. Os pecadores também tinham suas falhas morais, dentre elas o manuseio do dinheiro. Mas eu queria que os irmãos procurassem manter na mente, enquanto a gente explica essa parábola, a figura de Judas. Porque Jesus vai falar sobre prudência na administração das riquezas, sendo que dentre os 12 discípulos tem um que é ladrão. Tá? E os irmãos encontram essa mesma palavra que eu utilizei para referir-se a Judas. Ele era ladrão, cuidava da bolsa das ofertas e ele roubava dinheiro dali. Então imagine Judas ouvindo esta mensagem de Jesus. Judas ouvindo essa parábola. E essa parábola, meus irmãos, ela vai tocar num ponto que é gritante, não só na nossa época, mas nas épocas anteriores.
O problema do materialismo sempre foi uma pedra no sapato do cristão. Se nós pararmos para pensar um pouco sobre as famílias que racharam, casamentos que foram destruídos por causa da busca desenfreada pelo dinheiro, pessoas que se venderam, se comprometeram moralmente, crentes que perderam o seu testemunho, a sua moral, o seu exemplo, porque meteu os pés pelas mãos com relação ao dinheiro. Meus irmãos, imaginemos o nosso meio político, seja na cidade local, eu tenho certeza que aqui já teve casos, escândalos financeiros, desvios. Pensemos no nosso estado, pensemos no nosso país, pensemos no mundo. Como o problema do materialismo tem semeado destruição, inimizade, ódio. Quantas pessoas deixaram de se relacionar como amigos por causa de dinheiro, por causa de golpes, de mentiras, de ambição. Então nós temos aqui um problema muito grande, mas muito grande diante de nós, porque eu sei que os irmãos, vários, não todos, mas vários irmãos trabalham em ambientes em que são continuamente testados e provados. Ambientes de trabalho, profissões, em que você pode ser uma pessoa justa, mas quem está ao seu entorno não é. Às vezes você é justo, mas a empresa em que você está se utiliza de meios injustos e corruptos para continuar crescendo. Então é no meio de um contexto injusto, hostil à moral cristã, que nós somos convocados a termos prudência, para que essas oportunidades e situações difíceis não corrompam o nosso caráter, não levem embora nosso testemunho, não nos desqualifique diante do mundo e não afaste as pessoas de Jesus. Mas pela prudência nós devemos utilizar essas oportunidades para a glória de Deus. Eu quero falar sobre um tipo de oportunidade, sobre um tipo de intenção, que é a evangelística. Como nós estamos no mês de missões regionais, todas as nossas aplicações serão voltadas para a evangelização. Então, meus irmãos, imaginem esta cena, como eu posso utilizar situações desafiadoras, tentadoras, às vezes um meio hostil, corrupto, como oportunidade para testemunhar de Jesus e levar as pessoas a Cristo. Esse texto nos convoca a isso. Ao invés de nos vendermos, nos corrompermos, jogarmos o jogo deste mundo, nós utilizarmos essas ocasiões para levarmos pessoas ao reino dos céus, para fazermos amigos neste meio, para que eles sejam ganhos para Cristo e que nós não sejamos corrompidos nessas situações. É deste modo que esta parábola é citada por Jesus. Eu quero só dizer para os irmãos que de todas as parábolas do Novo Testamento, essa é a mais difícil. Os irmãos perceberam, né? Então algumas expressões dão a entender, né? Alguns podem achar que Jesus está dizendo que você deve se aproveitar de riquezas injustas. Então nós vamos entender essa passagem hoje, mas não se esqueçam, é a parábola mais difícil de todas que Jesus mencionou, e para alguns é o texto mais difícil até de todos os evangelhos. Então temos aqui, meus irmãos, duas verdades para pontuar sobre a prudência, apenas duas nessa narrativa. Nós vamos falar sobre a nossa necessidade de sermos astutos, e aí a gente pode pensar, mas a astúcia não é coisa do maligno, da serpente? Nós vamos citar textos em que Jesus diz para a gente ser astuto, porque há um lado positivo, cristão e espiritual na astúcia, dependendo do modo como ela vai ser utilizada, dependendo do propósito como ela será utilizada. E nós falaremos também, meus irmãos, além da astúcia, da nossa necessidade de sermos fiéis. Utilizando uma palavra mais contemporânea, honestos naquilo que a gente faz, tá bom? Eu quero começar falando sobre a nossa necessidade de sermos astutos, porque prudência envolve o ser astuto diante das situações complexas, desafiadoras e tentadoras que nós enfrentamos. Então vejam só, meus irmãos, nós temos aqui nos versos iniciais um homem
né? Diz o versículo 1, que ele era rico. Até aí, nenhum problema. Se você é um cristão fiel e é rico, você é uma pessoa abençoada. Ponto. Você é uma pessoa abençoada. Mas olha só o que o texto fala. Este homem rico, ele se ausentou e tinha deixado o administrador cuidando dos seus negócios. E esta situação, meus irmãos, era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Até nos dias de Jesus. Porque estes homens, uma viagem para eles demorava um mês. Para eles irem e retornarem. Então ficava inviável eles viajarem para resolver uma questão e cuidarem dos seus negócios. Então muitos homens de bens e de propriedades, eles tinham seus administradores, que eram chamados também de mordomos. Alguns eram escravos que tinham se comportado bem e eles chegaram a alcançar a liberdade. E os seus senhores, confiando neles, devido a conhecê-los de fato, colocavam estes homens como administradores dos seus negócios. Alguns cuidavam da dispensa da família. Então eles trabalhavam assim, eles eram contratados para esta função: administrar, gerir a propriedade do seu senhor e prestar contas, relatar ali os preços, os negócios que foram realizados. Ele deveria ser uma pessoa fiel, era o que se esperava. Mas o texto diz, meus irmãos, que o administrador, versículo 1, foi acusado de ser um esbanjador. Ele estava torrando o dinheiro do seu senhor. E olha só o que ele diz a ele: foi acusado perante o seu senhor. Digo, olha, teu funcionário, teu administrador, ele está passando a mão no teu dinheiro. Meus irmãos, quantos de nós já não viu essa cena? Né? Então está ali o dono do comércio, da empresa, e ele coloca alguém no caixa. Eu já vi demais isso. E você confia naquela pessoa, mas de repente você percebe que está desaparecendo dinheiro. Está sumindo dinheiro. Quantas vezes nós já vimos esta cena? É numa loja, é no comércio, é numa grande empresa, é na cidade, na prefeitura. Então, meus irmãos, aqui o homem é acusado, o seu senhor, diz o versículo 12, o chama e diz: o que é isso que eu estou ouvindo de você? O que está acontecendo? E ele fala que este administrador vai ter que prestar contas, ele vai ser demitido. Ele fala: eu não posso mais continuar com você, você quebrou minha confiança, você está desperdiçando meus bens, então assim, olha, você vai prestar contas e vai ser demitido. Ponto final, isso está decidido. Mas irmãos, há uma carta na manga desse administrador, que é algo interessante, inclusive que vai ser elogiado pelo seu patrão. O patrão dele não vai elogiar o fato dele ter roubado, dele ter sido injusto, não é isso que ele vai elogiar, mas existe um elemento, e a narrativa vai mostrar isso passo a passo, em que ele vai ser elogiado, apesar de ter feito e praticado o erro. Então, o texto agora começa a descrever os planos do administrador. Então, o versículo 3 diz aí que ele fala para si mesmo: o que eu vou fazer? Cavar, eu não posso. Ele não queria fazer força. Sócrates dizia que Deus fez poucos tipos de homens, né? Então tinham aqueles que tinham talentos naturais, e esses iam trabalhar na arte, ia trabalhar na área da cultura. A outros Deus deu a oratória. Então na época esses caras iam trabalhar com discursos, né? Iam ser preletores. E o terceiro grupo, Sócrates falou que Deus deu apenas braços fortes, porque esses iriam fazer o trabalho pesado. Isso aí era a cabeça de Sócrates. Este cara disse assim: eu não sou do trabalho braçal, então não dá para eu entrar nessa vida. Ele diz assim também: mendigar eu tenho vergonha. Então veja só como é que estava a cabeça deste desempregado. Verso 4, meus irmãos, tem uma expressão assim, olha: mas sei o que vou fazer. Se nós traduzirmos do grego, assim para o popular, para o português, para o popularzão, seria a seguinte: eu tive uma ideia. Essa é a ideia do grego.
Ele falando consigo mesmo, como se estivesse falando assim: eu tive uma ideia, o que eu vou fazer? Vejam só o raciocínio dele: para que quando eu for tirado da administração, me recebam em suas casas. Olha o tamanho da expertise desse cara. Já está certo que eu vou ficar desempregado, já está certo que eu vou ter que prestar contas. Então assim, o que eu posso fazer na atual situação em que eu me encontro para garantir o meu futuro, para que quando eu ficar sem trabalho, as pessoas me recebam na sua casa, e me deem abrigo, e me deem alimento, até eu conseguir alguma coisa? O que eu posso fazer agora, diante das opções que eu tenho? E aí, meus irmãos, o verso 5 apresenta o plano deste homem. Vão observando. Ele chama cada um dos devedores. O texto só vai mencionar o diálogo dele com dois, mas ele chamou cada um, todas as pessoas que deviam ao seu senhor, ao seu patrão, ele chamou para ter essa conversa. Só que a narrativa tem que ter um fim, tem que ter um tamanho. Jesus, ele criou apenas 2 diálogos, né, nessa história que ele está construindo. Então, ele chama o primeiro devedor, e essa aqui é a estratégia dele. E ele diz assim: quanto é que você deve para o meu senhor? Quanto é que você deve para ele? E ele respondeu: 100 batos de azeite. Seria mais ou menos 13.000 litros de azeite. Não é pouca coisa não, meus irmãos. Não é pouca coisa. Eles estavam mexendo com valores altos. E ele diz assim: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50, porque o próprio cara que devia, ele devia escrever, né? Era a assinatura dele, ele estava se comprometendo com aquela dívida. Então, é 100, pois você vai escrever 50. Então, de 3.000 litros foi para 1.500. Descontaço que ele está dando. Ele quer o favor daquelas pessoas. Ele sabe que ele vai ficar desempregado, mas os outros não sabem. Então, ele já está garantindo ali, né, o futuro dele. Ele chama uma outra pessoa, um outro devedor. Pode olhar aí na sua Bíblia, verso 7. E ele pergunta: quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Aqui a quantidade aumenta. Isso aqui era equivalente a 30.000 litros. E o que ele diz? Toma a tua conta e escreve 80. Ele sai dando desconto. Antes ele esbanjava para si. Agora ele está dando desconto para todo mundo que devia o seu patrão. Porque ele não está pensando no seu patrão, ele está pensando nele. Ele não está pensando no agora, ele está pensando no futuro próximo. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa que o seu patrão vai chegar e mandar açoitá-lo, ou mandar matá-lo, ou torná-lo escravo para fazê-lo pagar tudo o que ele tem feito, a gente se surpreende com a narrativa. Aquilo que aos nossos olhos, na história de Jesus, são apenas coisas ruins, Jesus vai tirar daí um princípio para a nossa vida cristã. Olha só, Jesus coloca agora o patrão na história, na jogada, e o verso 8 diz assim, ó: e aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. Vocês percebem que o administrador, ele é definido como injusto? Então, neste momento, o seu senhor não está elogiando o fato dele ter roubado. Não é isso que ele está elogiando. Olha, parabéns, você tirou. Não, o elogio que ele está fazendo é pela prudência deste homem de não estar pensando apenas no momento, mas no futuro. Sabe de onde é que vem a palavra prudência? Vem de 2 palavrinhas separadas do latim. A primeira parte significa antes, que lá é pré, né? E com as traduções vai ficando pro. E a segunda parte da palavra prudente significa ver. Então a ideia seria ver antes ou ver antecipadamente. O que este homem está fazendo? Ele está olhando lá na frente, ele está antecipando uma visão daquilo que pode acontecer com ele. E ele já está se preparando para isso. Então a ideia de prudência
É você tomar atitudes agora, pensando nos seus efeitos para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem ou para o resto da sua vida. Esta é a ideia de prudência. Então, aquele patrão não aprovou o fato de o homem ter esbanjado os seus bens, por isso que ele é chamado de injusto. Aquele patrão não elogiou o fato em si dele estar dando desconto. O elogio que o patrão faz é pela preocupação daquele homem com o seu futuro. Ele já está dando um jeito de não ficar desprovido, abandonado e ir para a sarjeta no futuro. Então, esta preocupação, esta prudência é elogiada pelo seu Senhor. E aí, meus irmãos, Jesus entra com essa aqui, ó, verso 8. Pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. Então Jesus está elogiando este homem. Sabe o que Jesus está falando? Se nós cristãos tivéssemos a astúcia e a prudência para fazermos o bem espiritual, como os ímpios têm esperteza nos seus negócios, nós seríamos muito melhores. Esta é a comparação que Jesus está fazendo. Se nós tivéssemos a astúcia, a esperteza para aproveitarmos situações para fazermos o bem espiritual, e esses bens serão já citados, se nós tivéssemos isso, na mesma medida ou até mais que os descrentes têm esperteza nos seus próprios negócios, nós seríamos muito melhores. Porque às vezes, irmãos, nós temos N oportunidades para expandir a mensagem do Evangelho, para socorrer pessoas, para fazer o bem, para sermos justos no meio de uma geração injusta, para sermos luz no meio das trevas, para sermos uma voz de honestidade no meio de uma empresa injusta e corrupta. Nós temos às vezes tantas oportunidades de colocar o Evangelho num pedestal para que todos vejam, e nós não temos essa astúcia, como um descrente tem para os negócios desta vida. Então é interessante que agora Jesus vai fazer o seguinte, meus irmãos, ele vai trazer uma lição direta para cada um de nós. E ele diz assim, ó, no verso 9, eu vos digo ainda, ele está dizendo, eu não terminei. Né? Parece que ele está falando meio de modo enigmático, agora ele vai falar de modo muito claro. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas injustas. Jesus está dizendo para a gente conseguir riquezas injustas? Não. Jesus está falando o meio em que vocês viverão, trabalharão, farão negócios, até o dinheiro que nós vamos pegar, meus irmãos, só Deus sabe o rastro de injustiça, de sangue, de mentira, de cobiça que esse dinheiro já percorreu. Só Deus sabe. Mas ele está falando, neste meio, nesta geração corrupta, pode ser o seu trabalho em que várias pessoas fazem o errado. Pode ser o seu prefeito, e você trabalha lá dentro da prefeitura. Pode ser o seu presidente, pode ser quem quer que seja. Procure, mesmo no meio hostil como esse, construir relacionamentos que levem as pessoas à glória de Deus. Olha só o que ele vai dizer. Fazer amigos em que sentido? Fazer amigos com que propósito? Diz o texto, olha. Fazer amigos por meio destas riquezas, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Este é o princípio de Jesus. No seu trabalho, muitas pessoas farão o errado. Te convidarão para fazer o errado. Te convidarão. Eu já abri mão de um trabalho. Eu passei num concurso e aí só aceitei o concurso porque me disseram que podia trabalhar horas X. Só sabe aquele disso do brasileiro, o jeitinho do brasileiro? Ah, todo mundo faz. Eu fui logo na mulher do RH. Vem cá, me disseram que eu posso trabalhar. Eu disse, não. Muita gente faz, isso aqui é quase uma lei comum. Sabe como é que o brasileiro é? Todo errado,
mas é crime diante da lei. Ah, é? Você pode cancelar. Eu preferi, isso acho que foi 2008, eu preferi minha vida com Deus. E de lá para cá, nunca faltou oportunidade. De lá para cá, a gente nunca passou necessidade. Então, meus irmãos, isso vai chegar para ti. Isso vai chegar para ti. Pessoas pedindo para você mentir, para você adulterar um relatório, para você colocar o que não existe na sua declaração de imposto de renda, isso vai chegar para você. Eu já topei com contadores assim. Não faz isso, faz aquilo que aí... Digo que isso é mentira. E nem pisei mais nesse local. Então vai chegar estas propostas, estes convites, essas pessoas baterão na sua porta. O local mais comum é o trabalho onde a gente está. Meus irmãos, neste momento, lembre-se desse texto. Procure relacionar-se com essas pessoas de modo que elas sejam levadas para Jesus. Não se corrompa, não se venda, não enxergue o benefício material como maior que o benefício espiritual. Pense nisso aqui, os tabernáculos eternos. Não é isso, prudência? Vê o que está lá na frente. Então Jesus está mencionando aquilo que está lá na nossa frente que nos aguarda, os tabernáculos eternos. Ele utiliza uma imagem do Antigo Testamento, que é a do tabernáculo, o local sagrado em que Deus mandou o povo construir, no qual ele se revelava, ele se manifestava, ele recebia a adoração de Israel. E ele usa esta expressão, porque os tabernáculos eternos é o local onde a presença gloriosa absoluta de Deus se manifestará sobre a vida do seu povo. Que dinheiro é maior que isso? Que privilégio, que riqueza mundana é mais importante do que esta honra? E um detalhe, de chegar a esses tabernáculos eternos e vendo pessoas que você evangelizou, que estavam também no meio de corrupção, num mundo pervertido, numa sociedade entregue ao materialismo, e você soube prudentemente se relacionar com essas pessoas, construir amizades e levá-las a Cristo. Agora, eu quero só juntar duas palavras que aparecem no texto. Lembra que a preocupação do administrador era ser recebido, versículo 4? Eu tenho que ter um plano para que quando eu estiver sem nada, eu seja recebido. Olha o que Jesus fez aqui na aplicação, verso 9, perceberam? Ele disse assim, vai chegar o momento que os seus bens, os meus bens, não estarão conosco, nós vamos morrer. E nós, neste momento, estaremos nos tabernáculos eternos. E quem é que poderá nos receber lá? As pessoas a quem nós testemunhamos. Pessoas a quem nós evangelizamos. Pessoas que tentaram nos corromper, mas o que nós devolvemos a ela foi o Evangelho. Então vejam só, são essas pessoas que nos receberão na glória eterna. Eu, meus irmãos, já evangelizei pessoas que foram salvas e já partiram antes de mim. Cássio, aquele irmão que há um tempo atrás faleceu, e nós oramos por ele e pela família, ele se converteu em nosso ministério. Lembro até hoje, dizendo, pastor, como é que eu faço para entender a Bíblia? Um novo na fé. Cresceu, se tornou diácono. Deus o levou. E eu fico pensando, quantos irmãos do nosso meio, do passado, não serão recebidos na glória com esta alegria? Pessoas que você evangelizou. Pessoas as quais você teve que rejeitar vários tipos de ofertas indecentes e corrupções para que elas pudessem ser alcançadas com esse testemunho com o Evangelho. Portanto, meus irmãos, sejamos espiritualmente astutos no uso das oportunidades visando a glória eterna. Eu quero citar aqui um texto em que Jesus diz isso para a gente, Mateus 10,16. Sejam astutos como as serpentes. Jesus fala isso para nós. Então percebam que existe um lado positivo, bom, edificante na astúcia. É quando você usa ela para a glória de Deus.
E eu não conheço ninguém que foi melhor do que Jesus no uso prudente de situações difíceis. Eu vou citar só uma para vocês. E os irmãos sabem muito bem dessa situação. Está lá em Mateus 22, 15 a 22. Os fariseus, os doutores da lei se reúnem, fazem uma coisa engenhosa, e agora nós vamos pegar esse cara. Agora ele vai ficar entre a cruz e a espada. E eles falam assim: Senhor, pega uma moeda, de quem é esta efígie? Eles dizem: Senhor, é lícito pagar tributo a César? Aí ele pega a moeda e fala: de quem é esta efígie? As moedas tinham a foto do imperador e tinha também a chamada inscrição, que era o local em que ele dominava, a região que ele dominava, os países. Então, meus irmãos, Jesus fala assim, ó: é lícito pagar tributo a César. Se ele fala só isso, os oponentes iam falar: está vendo? Ele reconhece que quem é rei é César e não ele. Mas se ele fala assim, ó, não é lícito, apenas eu sou rei, ele seria denunciado e seria morto antes do tempo. Então ele pega a moeda e diz: de quem é esta efígie? Não é esta moeda que tem que ser dada para o imperador. Quem é que está aqui? É ele. Então isso aqui é dele. É lícito dar a César o que é de César. Aí ele joga: e dar a Deus o que é de Deus. César não é Deus. E os caras ficam assim: mais uma vez ele nos pegou. Não tem o que a gente falar. Percebam, uma situação totalmente adversa ele utiliza para pregar o evangelho e falar de Deus. Nosso Senhor é o maior exemplo de prudência nas adversidades. Mas em segundo lugar, meus irmãos, eu quero mencionar a nossa necessidade de sermos fiéis. Então a astúcia é o uso prudente, sábio e esperto de ocasiões difíceis para evangelizar. Mas, irmãos, tem uma questão aqui que pesa muito sobre nós: fidelidade. E agora eu já não me refiro ao meio em si. Eu me refiro agora aos bens que chegam às tuas mãos e às minhas mãos e que nós devemos administrar corretamente. É disso que o texto falará agora. Observe, versos 10 ao 13. Primeiro, Jesus vai dizer o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aqui nós temos a incrível lição do valor das pequenas coisas. Você tem dificuldade com pequenas quantias? Não peça dinheiro para Deus, não. Não peça. Ah, eu vivo devendo, desorganizado. Não peça dinheiro para Deus, não. Não faça isso com você, não. Porque nas pequenas coisas você já está mostrando, já está dando sinais de que está faltando sabedoria na administração. E que se a gente está nessa situação e colocarmos as nossas mãos em grandes quantias, meus irmãos, é Jesus quem está falando, o resultado vai ser desastroso. Se no pouco eu não estou conseguindo honrar meus compromissos, no pouco eu não estou conseguindo, o que eu farei no muito? Então, valorize os pequenos sinais. De que modo você administra pequenas coisas? Porque aquele administrador saiu de cena. Jesus agora está colocando você e eu na cena. Nós agora somos administradores. Se somos infiéis nas pequenas coisas, nós seremos nas grandes coisas. Porque o caráter, ele é levado, seja por pouco dinheiro, seja por muito dinheiro, o caráter continuará indo com a gente. Então é um alerta. Mas quando somos fiéis, no pouco, nós também seremos no muito. Nosso caráter andará conosco. Então a gente pega pequenas quantias, pode ser um troco. A gente fala tanto de troco, né, quando fala de honestidade, pode ser um troco. Então vá lá e resolva. Lembre-se, começa nas pequenas coisas. Mas Jesus diz mais, e agora ele fala no verso 11, se fostes fiéis nas riquezas injustas, né, se não fostes fiéis das riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Agora ele faz um contraste entre riquezas materiais e as riquezas espirituais. Ele diz, meus irmãos,
nós temos uma herança eterna nos céus para receber. Nós habitaremos na nova criação, receberemos um novo nome, não terá mais a presença do pecado para manchar a nossa relação com os nossos irmãos e com o nosso Deus. Não haverá mais adversários para a nossa alma, nem demônios, nem Satanás, nem pessoas ímpias. Este será o momento em que desfrutaremos de uma alegria plena com o Senhor. Mas Ele está falando, se as pessoas que querem receber esta herança não estão vivendo de modo justo agora, como é que elas podem querer esperar este futuro? Então Deus abençoará a vida daqueles que já nesta vida sabem lidar com as riquezas. Ele chama de riquezas injustas, porque, meus irmãos, praticamente tudo que a gente pega teve um histórico injusto. A gente tem que fazer uso correto disso. Praticamente quase todas as empresas que a gente passar na vida vai ter alguma coisinha fora do lugar, alguma coisa maquiada, alguma forma de burlar certas leis. Então a gente está num mundo que é injusto e corrupto por natureza. Mas Jesus está falando, não joguem este jogo, para que nós recebamos a herança e a verdadeira riqueza, que não pode nem sequer ser comparada com a riqueza deste mundo. Ele diz mais no verso 12, ele fala agora daquilo que é alheio, e ele diz assim, e se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Mais uma vez ele compara o material com o espiritual. Meus irmãos, Deus tem colocado a cada um de nós, de fato, debaixo de fogo cruzado. Ele disse, eu vos envio para o meio de lobos. No mundo passareis por aflições, mas vocês não estarão sozinhos. Lembrem-se a cada momento, a cada luta, a cada tentação, a cada desafio, lembrem-se, vocês carregam uma promessa eterna, de receberem aquilo que de fato é de vocês através de Cristo Jesus. Não ignorem esta herança, não ignorem a glória eterna por causa de prazeres passageiros e materiais desta vida. Então aquilo que é do outro, sejamos honestíssimos com aquilo que é do outro. Aquilo, meus irmãos, que está em nossa posse, mas que é de outra pessoa, vai ser maldição sobre nós. Não tenham dúvida disso. Então a gente precisa olhar para esta situação como uma preparação para a vida por vir. E o verso 13, meus irmãos, traz aqui um desfecho interessante. Porque Jesus vai fazer uma série de contrastes. Ele começa dizendo assim, nenhum servo pode servir a dois senhores. Vamos pensar só nesse administrador. Ele tinha um patrão e ele tinha o seu próprio ego, seus prazeres. Então, quanto mais ele rejeitava o seu patrão, mais ele pensava em si. Quanto mais ele esbanjava-se nos prazeres e no dinheiro, mais ele ignorava e rejeitava o seu patrão. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, Jesus, até este momento, na parte A do verso 13, ele está falando de fato de dois senhores, dois patrões. Você vai se dedicar a um, mas você vai começar aqui a negligenciar outro. Então vai ficar difícil ter dois senhores sobre tua vida. Ele coloca assim, odiará a um e amará o outro. Aquele administrador, na prática, estava odiando o seu patrão e amando a si mesmo. O que mais Jesus diz? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aquele administrador estava dedicando-se a si mesmo, curtindo, surfando no dinheiro alheio, desperdiçando, e ele estava menosprezando o seu Senhor. É impossível manter as duas coisas. Então Jesus vem com essa aplicação aqui, Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões nós temos Mamon, que na cultura da época e na religiosidade da época era o Deus das riquezas.
Inclusive eu já falei dele uma vez aqui, não sei se eu trouxe a foto. Era desenhado como um velhinho, todo desfigurado, sabe, como alguém que não tem paz, não tem sossego na sua alma, e ele carregava um saco pesado nas costas, um saco de dinheiro. Então é assim que o Mamon era visto na antiguidade. E Jesus finaliza dizendo: vocês não poderão servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, servidão aqui, a palavra grega é doulos, traduzindo literalmente escravos. Nós não podemos nos tornar escravos do dinheiro, porque quando isso acontece, nós começamos a passar por cima de pessoas, nós começamos a dedicar pouco tempo para a nossa família, nós começamos a ver todo mundo como competidores, como adversários. Parece que não tem mais irmão na nossa frente, amigos de trabalho, são só inimigos adversários. A gente fica arisco com quem chega perto de nós, porque a gente já pensa que quer se aproveitar, porque a gente tem dinheiro. E a nossa vida vai virando um inferno, como está lá em 1 Timóteo 6, que ele diz assim, ó: tais pessoas se atormentaram com muitas dores e rejeitaram a fé, e ignoraram o caminho de Deus. Então nós devemos ter o cuidado, porque o modo prudente de tratar das riquezas, dos bens, inclusive dos que não são nossos, é com fidelidade. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, não vou dizer o nome dele aqui, apesar de ser um elogio, é um pastor da nossa região. E alguns irmãos falaram, né? Eu nunca vi uma pessoa tão honesta como o pastor X. É incrível, o pessoal comentando, né? O cuidado dele, a transparência dele, a preocupação dele com esta área específica. É um testemunho, meus irmãos, que não é só uma pessoa que eu já vi dando a respeito dele. Foram várias ovelhas e pessoas também que não foram ovelhas. E Amarante tem um irmão muito respeitado, é lá da igreja, né? Muito respeitado, honestíssimo. Sabe, você está numa cidade desde criança e não tem um relato seu de rolo, de nada. E uma vez, eu comprei uma casa lá e estava fazendo uma reforma, e tinha uma loja lá de material de construção, o Wagner sabe qual é, não vou dizer o nome também, fazer propaganda aqui, né? E lá era cheque, não trabalhava com cartão, era cheque ou dinheiro. E aí, quando eu falei com este irmão da igreja, que era o vice-presidente, pessoa muito honrada, disse: não, pastor, tranquilo, aí prestou. E aí, quando eu falei, digo: olha, pode ser o cheque do fulano. Ele disse: rapaz, isso aqui é mesmo que ser dinheiro. Lembro até hoje, ele falou: isso aqui é mesmo que ser dinheiro. O homem mais honesto que esse aí não existe aqui. Até hoje. Foi um testemunho também que eu vi de uma pessoa, este que estava lá no dia não era crente, mas dando um testemunho de um crente. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, né? Como isso repercute bem, honestidade, fidelidade, com o que é seu e com o que é dos outros. Eu quero, meus irmãos, fazer uma aplicação aqui. Quando você é honesto, você está atribuindo a Deus a honra que Ele merece. Então nós não honramos a Deus só aqui cantando uma música ou dando glória a Deus. Quando você é honesto, mesmo quando ninguém está te vendo, você está atribuindo a Deus a honra que Ele merece. Então, um modo de você honrá-lo, um modo de você engrandecê-lo e exaltá-lo, olha só, é sendo honesto com aquilo que é seu e com aquilo que é dos outros. Não é um ato de culto litúrgico, mas é uma adoração que você presta ao Senhor todas as vezes que você faz. A maior razão da nossa honestidade, da nossa fidelidade, não é a pessoa que está do outro lado, às vezes é até uma pessoa injusta, mas é a glória e a honra que Deus merece. É você colocando Deus como a grande prioridade da sua vida, e é o local que Ele merece. Se eu não vou servir a Mamon, eu não vou me dobrar às riquezas, eu não vou jogar este jogo, Deus continuará sendo a minha grande prioridade e a grande honra da minha vida. Portanto, ser honesto é atribuir
Honra e glória ao nosso Deus. Nós temos, meus irmãos, um texto, é a última referência que eu cito nessa noite, Colossenses 4:5. Paulo diz: aproveitai com sabedoria as oportunidades para com os que são de fora. Com sabedoria, meus irmãos. É desafio? É. Muitas vezes é pressão, é tentação? Sim. Mas sejamos sábios no uso das oportunidades para com os descrentes. Porque quando a Bíblia se refere a riquezas injustas, refere-se a este mundo de pessoas que não têm a Deus, que às vezes conseguem seus recursos de modo errado. Não faça como eles, não façamos como eles. E eu concluo dizendo o seguinte: a prudência transforma situações espinhosas em oportunidades para evangelizarmos e honrarmos a Deus. Quanto mais negra for a situação, mais a tua luz pode brilhar. Muitas vezes nós dissemos: nossa, como o mundo está terrível, está só piorando, parece que as trevas realmente dominaram. Meus irmãos, não há cenário melhor para nós brilharmos. Quanto mais escuro um ambiente, mais evidente a força da sua luz. Deus tem nos dado oportunidades, que cada um de nós representemos não exatamente a primeira igreja cristã, também, não exatamente a AICEB, pode ser também, mas que representemos o Evangelho de Jesus. Lá, no meio das injustiças, no meio das trevas, no meio de um mundo corrupto, que sejamos um raio de luz e de esperança na vida dessas pessoas. Amém. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, nós oramos, ó Deus, a Ti nesse instante, confiados na ação do Teu Espírito, de que essa história, ó Deus, deste administrador, que apesar de todos os erros, teve uma atitude louvável. Ele foi precavido quanto ao seu futuro. Essa astúcia, ó Deus, que o mundo utiliza de forma errada, injusta, nós devemos, ó Deus, utilizar de modo correto para conduzir pessoas à glória do Senhor. Fazer amigos, ó Deus, no meio de ambientes complicados, de trabalhos, ó Deus, de empresas, instituições que muitas vezes não fazem o que é agradável aos Teus olhos, mas nós devemos construir ali pontes, para que o Evangelho chegue a essas pessoas, e que nós tenhamos o privilégio de que na glória eterna, possamos nos regozijar com as pessoas alcançadas. Ó Deus, abençoe a nós também como igreja, a sermos fiéis, seja no pouco, seja no muito, seja com aquilo, ó Deus, que é nosso, seja com aquilo que é dos outros. Que sejamos honestos, ó Pai, que sejamos fiéis, porque o que está em jogo é a honra do Senhor. Nós não poderemos servir às riquezas e ao Senhor ao mesmo tempo. Na medida em que nos corrompemos, ó Pai, nós te desprezamos, nós te ignoramos. Mas na medida em que te honramos e colocamos acima de todas as coisas, nós sabemos, ó Deus, dar o devido tratamento aos recursos que nós administramos. Ó Pai, que possamos preservar o nosso testemunho, que possamos exalar, ó Deus, o aroma do Evangelho na vida das pessoas, que elas entendam, ó Deus, que a obra que o Senhor realizou em nós, as riquezas deste mundo não desfarão. Abençoe-nos como povo do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que na Tua graça nós temos tudo o que nós precisamos, porque o Senhor é suficiente para que nós vivamos essas vidas. Assim nós oramos, assim nós agradecemos o nome santo de Jesus.